Olá, amigo. Quero falar sobre o carro Audi Q5. Como mencionei, o carro tem muito em comum com o Audi A4, especificamente a geração B8. Foi construído na plataforma MLB com motores colocados longitudinalmente. Graças a isso, foi possível utilizar um clássico 4-drive com diferencial central. A suspensão é multilink, quase inteiramente feita de alumínio. Os amortecedores possuem opcionalmente força de amortecimento variável. A direção hidráulica é hidráulica até o facelift e elétrica após o facelift. Motores. A gama de motores pode ser dividida em pré e pós-facelift. Desde o início da produção, as unidades básicas eram motores de 2 litros, gasolina TFSI e diesel TDI. Os motores a gasolina desenvolviam 180 e 211 CV e os motores diesel produziam 143 e 170 CV. Motores V6 maiores completa van a linha. O motor a gasolina 3,2 FSI desenvolveu 270 cavalos vapor e, após o facelift, foi substituído por variantes 3,0 TFSI superalimentadas com 272 cavalos vapor e 354 cavalos vapor, modelo SQ5. Dos grandes motores diesel, havia apenas o 3,0 TDI de 240 cavalos. A gama de motores diesel remodelados inclui a nova família EA288, anteriormente EA189. As variantes de 2 litros tinham potências de 150.164.177 e 190 CV. Contudo, aqui a mudança não ocorreu a partir de 2012, mas ocorreu de forma suave nos anos 2011 a 2013. Um exemplo é a modernização do diesel 3,0 TDI, que apareceu pela primeira vez em 2011 na versão de 245 cavalos vapor e durou até 2014. Em 2013, estreou um motor com 258 cavalos vapor. Além disso, o Audi SQ5 também foi oferecido com motores 3,0 TDI com potência de 313 cavalos vapor, a partir de 2012, e a partir de 2015 em versão de competição de 326 cavalos vapor e versão de 340 cavalos vapor como SQ5 Plus. Vale destacar também a insignificante versão híbrida com bateria pequena e motor 2,0 TFSI. A potência total deste híbrido é de 245 HP, mas a bateria de 1,3 kWh só permite viajar com eletricidade em um engarrafamento, e apenas por um tempo em baixa velocidade. Todas as variantes de motor tinham tração permanente nas 4 rodas, mas nos motores diesel mais fracos de 143 e 150 HP, a tração dianteira estava disponível. Vale ficar atento a isso, pois embora os clientes normalmente optem pelo 4 opcional, ainda é possível encontrar um carro sem ele. Infelizmente, deveria ter uma depreciação significativa, mas isso não acontece se vier de um revendedor. Ele estará lá quando você revendê-lo. As caixas de câmbio são manual de 6 marchas e automática S-Tronic de 7 marchas e Tiptronic de 8 marchas. As primeiras máquinas automáticas possuem dupla embreagem, as segundas possuem conversor clássico. A 8 marchas foi instalada após uma reforma. Nos carros a gasolina, o automático era sempre padrão ou opcional, apenas no 2,0 TFSI, enquanto nas versões TDI o manual era padrão, e o automático nem sempre era opcional, no 2,0 TDI. Apenas transmissões automáticas eram oferecidas com motores V6. Uma observação aqui: o 3,2 FSI tem caixa S-Tronic de série, mas se o carro vier do mercado americano, ele tem caixa Tiptronic de 6 marchas. Qual motor devo escolher? No caso do Q5, assim como os comprovados motores diesel TDI são tentadores, os infames motores 2,0 TFSI são igualmente desanimadores. Olhando de outra perspectiva, a reparação de motores diesel é sempre muito mais cara do que a de motores a gasolina, e de outra perspectiva, assumindo que compramos um carro em bom estado de funcionamento, a poupança de ter um motor diesel é mensurável, porque os motores 2,0 TFSI consomem de 9,5 a 10,5 litros, 100 km, dependendo da variante, e os motores diesel a proxy. Não existem versões fracas na gama de motores a gasolina, e sim, na gama de motores diesel. Por exemplo, o TDI de 143 cavalos não oferece desempenho satisfatório.
Na verdade, somente a partir da variante de 170 cavalos podemos falar de dinâmica adequada. Enquanto isso, o motor a gasolina mais fraco tem 180 cavalos vapor. Não há uma resposta clara sobre o que escolher, mesmo entre unidades maiores. Os 3,0 TFSI são avaliados positivamente, mas também são muito sensíveis, consomem muito combustível, e aqui é preciso levar em conta o consumo de pelo menos 12 L, 100 km. Portanto, optar pelo diesel 3,0 TDI pode revelar-se ainda mais vantajoso do que no caso dos motores de 2 litros. Em média, o consumo de combustível ronda os 8 L, 100 km, mas no percurso pode descer até aos 6 L, 100 km. No entanto, o seu desempenho não é inferior ao do 3,0 TFSI a gasolina. No entanto, são claramente mais dinâmicos que o 3,2 FSI. Na minha opinião, ao escolher uma versão do motor, deve-se levar em consideração as preferências quanto ao consumo de combustível. 2,0 TDI é o melhor, e desempenho, 2,0 TFSI, 3,0 TFSI, 3,0 TDI. Infelizmente, o 3,2 FSI não é um compromisso, é antes a pior escolha em termos de dinâmica e consumo de combustível. Porém, em termos de custo, o diesel de 3 litros é o pior, sem dúvida. Falhas típicas. Comecemos pelos motores, principalmente o 2,0 TFSI, conhecido pelo alto consumo de óleo e acúmulo de depósitos de carbono. É importante saber que isso se aplica principalmente às unidades pré-facelift, pois a partir de 2012 todas foram aprimoradas, incluindo dupla injeção de combustível, e desde 2015 estão totalmente livres desse defeito. Em segundo lugar, mesmo que você compre um carro pré-facelift com tendência a consumir óleo, o motor geralmente foi consertado pela concessionária ou pelo usuário, ou substituído por um melhor. É raro que um motor com um defeito tão grave sobreviva até hoje. Isto, claro, não significa que a compra seja sempre segura. Se procura um carro pré-facelift, o melhor é escolher um 2,0 TDI diesel ou, em alternativa, potencialmente reparar ou substituir o 2,0 TFSI. Porém, se você insiste no motor a gasolina, mas tem medo de arriscar comprar o 2,0 TFSI, pode optar condicionalmente pelo 3,2 FSI. A condição é um carro bem conservado e sem fonte de alimentação a GLP. Naturalmente, é necessário aceitar um consumo de combustível de cerca de 12-13 L, 100 km. Todos os reparos serão caros, embora o motor em si não cause grandes problemas. Mas, por exemplo, substituindo a correia dentada, muitas vezes necessária após uma quilometragem de aproximadamente 200 a 250 mil km, tudo bem. A unidade 3,0 TFSI relacionada, apoiada por um compressor mecânico, é geralmente elogiada pelos usuários, mas a negligência rapidamente sai pela culatra. Este motor é fácil de emperrar e superaquecer. Carros pré-facelift equipados com motor 2,0 TDI, principalmente desde o início da produção, devem ser verificados quanto ao funcionamento da bomba de óleo e reparados se necessário. Sua falha resulta na destruição do motor, mas as oficinas especializadas em carros do grupo Volkswagen lidam com isso perfeitamente. Portanto, não tenha medo do diesel, mas deva lembrar que os reparos são bastante caros devido à quantidade de componentes. Por outro lado, é mais barato do que carros de outras marcas. No entanto, o próprio motor e seus acessórios são muito duráveis e geralmente livres de problemas. Os motores diesel reformados são ainda melhores, mas é aqui que entra em ação um sistema de tratamento de gases de escape mais avançado e defeituoso. No entanto, não há muitas reservas quanto ao motor em si e geralmente é uma escolha segura. Porém, comprar um diesel 3,0 TDI é arriscado, independentemente do ano. Embora a estrutura em si seja muito durável, ela possui diversas áreas sensíveis, mas também muito caras. Não há grandes problemas com as caixas de câmbio, embora os reparos na caixa de câmbio S-Tronic sejam caros. No entanto, geralmente dura até 300 mil km sem nenhuma falha. Na maioria das vezes, os problemas são com a mecatrônica e esta não é uma grande reforma. Uma embreagem úmida com volante bimassa não é particularmente cara, porque podem ser encontrados substitutos.
A caixa de câmbio de 8 marchas é um design bem conhecido da ZF e extremamente durável. Não há grande preocupação aqui se o carro não tiver 500.000 milhas rodadas. Quilômetro. Quanto aos restantes elementos do sistema de transmissão, ou seja, os diferenciais central e traseiro, bem como os eixos, trata-se de uma estrutura muito durável. É importante saber que, embora pareça um só elemento, a própria caixa de câmbio nas versões 4 é dividida em duas partes, pode-se dizer dianteira e traseira. Não há divisão aqui como na BMW ou Mercedes, onde a caixa de câmbio e a caixa de transferência estão claramente separadas. O óleo é trocado em ambas as partes da transmissão 4-drive, e em ambas as partes o óleo é trocado. A suspensão, embora multilink e em grande parte feita de alumínio, pode ser reparada de forma relativamente barata. Não faltam blocos silenciosos e pinos substituíveis no mercado. O que é muito importante é que mesmo os ossos da sorte completos não são excessivamente caros. No entanto, os interruptores são sensíveis a cargas pesadas. Eles podem quebrar após dirigir com força em um grande buraco na estrada. Uma das falhas típicas do Q5 pré-facelift é um eixo de direção que rende. Vale a pena conferir isso antes de comprar. A carroceria do Audi Q5 raramente sofre corrosão e, se isso acontece, geralmente ocorre na junção do paralama e do para-choque. Isto é devido a abrasões. Porém, o verniz é bastante delicado, e o preto perde o brilho muito rapidamente devido a arranhões visíveis, mesmo na lavagem. Infelizmente, muitos deles são pretos e, se não forem devidamente detalhados, ficam ruins. A estética também não é melhorada pelo vidro fosco do farol. Muitas vezes estão fumegantes ou até mesmo rachados. As tiras de LED nos faróis após o facelift nem sempre funcionam. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.